Nesse vídeo, na série Mitologia, vou falar sobre o mito de Psique. Eu sou Rosângela e você está no portal Reflexões Filosóficas. O mito de Psique foi escrito por Apuleio na sua obra O Asno de Ouro ou As Metamorfoses, no século IV d.C. Apuleio é um escritor romano. Este mito é uma das tantas narrações que há neste romance. E essa narração sobre o mito de Psique é a maior que tem nessa obra. E ela está localizada nos capítulos centrais do livro. Há um vídeo que vou deixar na descrição abaixo sobre essa obra, O Asno de Ouro. Bem, o mito começa falando que um rei e uma rainha tinham 3 filhas e que a mais nova era Psique. Sua fama de beleza era tanta e se espalhou de tal forma que as pessoas passaram a ir ao palácio de seu pai somente para vê-la. Mas devido a isso, Psique permanecia solteira, pois ninguém se sentia à altura dela, além de ela mesma não se interessar por nenhum dos possíveis pretendentes. Em termos simbólicos, Psique é a alma, que não está interessada na união com a parte material, porque ela intui que há algo mais transcendente, que embora ela ainda não conheça. Continuando. Afrodite se sentiu insultada por causa da adoração a Psique, porque ninguém mais ia aos templos dela adorá-la. Aqui o mito retrata uma substituição da devoção celeste pela devoção terrestre. Como sempre é dito em vídeos deste canal, os personagens isoladamente, eles não são dessa forma. Na verdade, eles representam aspectos da nossa alma. O que essa situação quis dizer é que a alma agora está mais interessada no aspecto material dela do que no espiritual, representado por Afrodite. O pai de Psique vai consultar o oráculo para saber o que deve fazer. O oráculo diz que ele deveria levá-la para o alto de um penhasco, que uma criatura horrenda viria desposá-la. Embora contrariado, o pai de Psique fez o que o oráculo falou. Isso simbolicamente mostra que todo ser humano tem capacidade de seguir um desígnio maior, por mais estranho que isso possa parecer. Afrodite, sabendo disso, pede ao seu filho Eros que dispare uma flecha para que ela se apaixone pela horrenda criatura realmente. Mas foi Eros mesmo quem se feriu com sua própria flecha e acabou se apaixonando por Psique. Eros, ou Cupido, nesse caso ele representa a consciência humana que tem o poder, a capacidade, a responsabilidade de conectar a alma com seu aspecto mais espiritual. Assim, Psique, desacordada, foi levada pelo vento Zéfiro para o palácio de Eros. Lá, ela era tratada como uma rainha, mas só se encontrava com Eros à noite sem poder ver a sua aparência. Embora estando muito feliz, essa proibição a incomodava. Embora a consciência se sinta muito feliz, estando mais conectada com o espiritual, ela ainda apresenta inquietações representadas pelas irmãs de Psique, que simbolicamente são o emocional e o mental concreto. Aqui podemos fazer uma relação também com os trabalhos de Hércules, mais especificamente nos trabalhos 1º, 2º, 6º e 7º, cuja playlist deste canal vou deixar na descrição desse vídeo, que tratam também do controle emocional, do controle dos pensamentos e da imaturidade. Mas nesse momento do mito, a consciência, representada por Eros, não consegue elevar a Psique, a alma, e ela segue o que as irmãs, ou seja, o mental concreto e o emocional, dizem para ela fazer. As irmãs disseram para Psique que o marido dela era um monstro e que iria devorá-la juntamente com a criança que ela estava esperando. Nesse momento do mito, Psique estava grávida. E essa metáfora da gravidez já foi usada por Sócrates no diálogo do Teeteto
de Platão, que eu vou deixar também abaixo desse vídeo na descrição. Então as irmãs de Psique bolam um plano para ela ver a aparência do marido dela. À noite, quando Eros dormia, Psique deveria pegar uma navalha e uma lamparina e se dirigir a ele para matá-lo. Psique assim o fez, mas quando viu a beleza dele, ficou tão perplexa que deixou uma gota de óleo da lamparina escapar, o que o acordou. Eros, furioso, disse que, por causa dessa traição, Psique nunca mais o veria. Ela ficou desesperada e profundamente triste. Bem, em termos simbólicos, a crise se deu porque a consciência não conseguiu elevar a alma e ela atraiu para si o pior, perdeu tudo o que já havia conquistado. Então, para refletir, você consegue perceber em você momentos de queda e de elevação da consciência? Bem, continuando o mito. Psique, desesperada, passou a vaguear procurando Eros, que, por causa do ferimento provocado pelo óleo da lamparina, tinha procurado a sua própria mãe. Afrodite ficou furiosa e disse que Psique seria castigada. Enquanto isso, Psique, para aplacar sua tristeza, acabou servindo a divindade Deméter, que a aconselhou a se apresentar para Afrodite. Simbolicamente, isso indica que depois de uma fase de desespero provocado por causa da crise e de uma fase também de reflexão, a alma, representada por Psique, tem de encarar o problema de frente para realmente resolver a questão. Chegando ao templo de Afrodite, a deusa, com o intuito de castigar Psique, passou as seguintes provas. Na primeira prova, ordena que Psique separe uma imensa quantidade de grãos de trigo, de cevada, de milho moído, de ervilha, de grão de bico, de lentilha e de fava em 7 pilhas até o anoitecer. Com a ajuda das formigas, ela consegue fazê-lo no prazo. Afrodite ficou perplexa, mas pensou que seu filho a tinha ajudado. Esta é a prova de terra, na qual Psique precisa primeiramente ordenar os seus veículos, que, de acordo com a tradição hindu, são 7, a saber, o físico, o energético, o emocional, o mental concreto, o mental abstrato, o intuitivo e a vontade. A ordenação destas 7 pilhas representa isso. E as formigas representam as virtudes que ela precisa desenvolver para conseguir ordenar esses veículos. E essas virtudes são principalmente a constância e a perseverança. No outro dia, Afrodite passou para Psique uma prova em que ela deveria recolher o velo dourado dos cordeiros que pastavam perto do templo. Psique, pensando que essa seria uma tarefa demais para ela, porque eram animais ferozes, quis suicidar-se no rio, quando eis que um junco do rio disse a Psique o que ela deveria fazer. Ele disse que ela deveria, quando os animais fossem dormir, pegar a lã dourada que estava nos arbustos por onde os animais pastavam. Assim ela o fez, entregando a lã para Afrodite, que continuava muito desconfiada. Essa segunda prova é a prova de água, que remete à purificação, representada pelo cordeiro, que também no cristianismo é símbolo de purificação, e pela cor dourada, que representa o poder e a glória, cuja mensagem é de que a psique purificada está a caminho da glória, assim como o junco, que atrás da sua aparência frágil, é glorioso porque ele tem o poder de sobreviver em condições adversas. A terceira prova dada para a Psique era de ir para as montanhas escarpadas e encher taças com a água límpida que de lá jorrava. Mas, além da escalada ser difícil, havia serpentes e dragões que vigiavam a fonte. Mais uma vez, Psique é ajudada e agora pela águia de Zeus, que recolhe a água para ela e a entrega para Afrodite, que a aceita de má vontade. Depois da ordenação e da purificação, a Psique está pronta para o aprendizado. E isso é representado pela prova de ar, em que aparece a águia solar de Zeus, símbolo também da sabedoria. Afrodite disse para Psique que a quarta prova dela seria a descida até os infernos, para trazer em uma caixinha a beleza de Perséfone, esposa de Hades,
deus do subterrâneo. Também Hércules, no seu 10º trabalho, de acordo com a chave astrológica, teve de descer aos infernos. Há vídeo nesse canal sobre isso que vou deixar na descrição deste e fala mais sobre esse simbolismo de descer aos infernos, que é semelhante ao que acontece com Psique nessa 4ª prova. Dessa forma, Psique percebeu que seria o seu fim, então resolveu tirar a própria vida, se atirando do alto de uma torre. Mas foi exatamente essa torre que a orientou sobre como ir até os infernos com segurança e trazer o que Afrodite havia lhe pedido. No entanto, a torre alertou que ela não poderia abrir a caixinha. Aqui temos a prova de fogo. A torre simboliza a conexão entre o céu e a terra, e a descida aos infernos simboliza a transmutação de Psique, ou seja, ela chega ao fim da sua jornada caindo em um sono profundo ao desobedecer a instrução da torre sobre não abrir a caixinha. Aliás, há vídeo neste canal sobre o simbolismo das proibições nos mitos, que vou deixar também na descrição desse vídeo. Depois disso, ela é resgatada por Eros, que com muitas saudades resolve finalmente procurá-la. Ele também pede a Zeus permissão para se casar com Psique, e como ela tinha passado nas provas, além de Zeus, Afrodite também aprova a união. Na sequência, Psique dá à luz a bem-aventurança. A bem-aventurança simboliza um momento em que a alma transcende e liga-se ao espiritual. E isso aconteceu por meio da consciência que conseguiu elevá-la. E uma pergunta: por que Psique, no início da narração desse mito, não poderia ver o rosto de Eros? Simbolicamente, quando a alma é imatura, quando ela não passou pelas provas que a conduzem à maturidade, ela não está pronta para se ligar de forma verdadeira com o divino. Então, para refletir, você consegue perceber quando sua consciência consegue elevar a sua alma para algo mais transcendente? Bem, de forma sucinta, essa foi a finalização desse mito. Se você gostou, poderia clicar no gosto. Caso conheça alguém a quem esse mito possa interessar, por favor, compartilhe. Boas reflexões e até o próximo vídeo desse canal.